E aí pessoal, foi mal pela demora, mas a segunda parte finalmente chegou. A primeira parte tá aí na descrição. A história continua quando a Bubble estava prestes a chorar porque ela estava preocupada com o esqueleto. Ela perguntou o que tinha acontecido e, sem hesitar, o esqueleto confronta ela, oferecendo uma boa comida para comer, fazendo ela se sentir muito melhor. Enquanto isso, o esquilo estava dentro do bar e estava desfrutando da sua bebida. Ele estava em choque porque a Bubble recusou o seu pedido de amizade. Ele só queria abrir os olhos dela e mostrar quem era o monstro com que ela estava andando, mas ela não mostrou a isca. Desde que o monstro entrou na cidade, já deveriam haver muitas pessoas cientes disso. Então, ele não se incomodou tanto com isso e ainda fica animado com o que o futuro reserva. Ao mesmo tempo, a Bubble estava gostando da comida que o esqueleto deu para ela. Ela estava mastigando tudo. O esqueleto diz para ela que vai ajudar ela a melhorar. O seu trabalho é preparar ela para participar da eleição da Dev Academy. Como apenas jogadores do nível 40 podem participar do vestibular para as 3 principais faculdades de Azuri, a cada ano, os ex-participantes também têm a oportunidade de participar com a chave de acumular pistas e conexões importantes. As escolas exigem muito mais habilidade e eficiência do que autotreinamento. Também existem vários jogadores lendários, e o NPC que estava contando isso, diz que estava fazendo isso porque algo aconteceu com ele. Bem no momento bem sucedido da sua mudança de emprego, um homem ali ficou surpreso que um monstro pudesse ter correspondência. Mas o conteúdo do homem surpreendeu ele ainda mais, dizendo a ele que alguém do outro lado desse correio nunca teria visto um monstro que mudou a sua ocupação tão rapidamente. E ele quer saber por que ele transmigrou e também como voltar ao mundo real. Então ele diz para ele ir completar a missão principal e a sua resposta estará lá. Ele deseja boa sorte e irá observar. Então, lembrando do que aconteceu, isso o deixou furioso, então ele afirma em voz alta que vai vencer e ver quem realmente está mexendo com tudo isso. A Bubble diz que algo precisava aumentar o seu espírito de luta, então ela pede mais comida. Em contraste, ele sabe que ficará sem dinheiro se ela continuar comendo assim. Então, depois de comer dentro do restaurante, eles estavam saindo, mas a Bubble ainda estava comendo sem parar. Então o esqueleto pede que ela coma menos, embora comer aqui não faça ninguém engordar. A comida é muito cara. Mesmo um cara rico não consegue acompanhar a sua alimentação. Ela responde alegremente que sabe disso, mas ignora, e para mudar de assunto, ela pergunta o que eles vão fazer. O esqueleto afirma que, mais tarde, eles vão pro exame eleitoral da Dev Academy e, tendo alguém como ele como um animal de estimação, com o seu alto nível, ela pode praticamente entrar no segundo exame sem problemas. Então, eles vão se concentrar em nivelar ela para que ela possa estar pronta para o segundo exame, que é daqui a 10 dias. Ela estava muito feliz para fazer isso. Então, mais tarde, na encosta de 10 milhas, os esqueletos goblins e slimes estavam fazendo o seu melhor construindo a sua nova base que surpreende o personagem principal. O progresso é imenso, porque ele só saiu por 3 dias, mas parece que eles estão quase terminando o que estavam fazendo. Quando ele fica hipnotizado pela fortaleza, o esqueleto os percebe, então, sem hesitações, eles atacam eles. No entanto, ele desvia dos seus ataques e agora ele percebe que eles não o reconheceram, então ele os ensina uma lição. Agora no chão, o monstro percebe que ele não pode vencer, mas eles ainda se lembram do que o seu mestre os ensinou. Então eles decidem usar a sua habilidade final e eles estavam recuando nesse exato momento. Todos estavam fora de vista, isso deixa a Bubble surpresa e ela pergunta se esses são os monstros que ele considera domesticados. Ele responde que deu o comando de fuga para eles se eles não puderem vencer o seu oponente. Então ele chama eles gritando que ele era o seu mestre. Ele ordena que eles parem de se esconder. Um esqueleto saiu do chão e imediatamente perguntou ao mestre por que ele se transformou. Portanto, eles se sentaram e explicaram a ele o que havia acontecido. Agora o Chunk sabe que a Bubble é a dona do chefe deles. E ele pergunta ao Chunk como eles progrediram tão rápido. Ele explica que eles perceberam que o HP e a força de um Goblin são mais fortes do que o deles. Então eles reuniram alguns Goblins e depois de trabalharem juntos, eles já podem derrotar jogadores que estão em torno do nível 30. Mas eles descobriram que as chances de escapar não são muito altas, então eles construíram uma fortaleza acima do solo, mas isso é apenas um disfarce que funciona como um bunker. Depois que eles têm o bunker, eles podem escapar rapidamente dos jogadores pelo subterrâneo. Os jogadores têm dificuldade de encontrar eles lá dentro, mesmo que os encontrem, os jogadores que entram no subterrâneo não estão familiarizados com os caminhos que podem escolher. Escutando todo esse plano,
ele fica incrédulo quando pergunta se eles realmente são monstros. O Chunk diz a ele que eles querem subir de nível com seu mestre para que eles possam se preparar para o vestibular que estava chegando. Portanto, o Chunk imediatamente oferece que eles possam facilmente se juntar a eles para caçar jogadores. A Bubble fica um pouco com medo. Agora, ela sabe que o Chunk não tem nenhuma ideia brilhante. O esqueleto sugere que o Chunk pegará seus monstros subordinados e a Bubble vai matar alguns outros monstros para subir de nível. Durante esse tempo, ele precisa se familiarizar com as habilidades e o novo corpo que ele tem após a transferência de ocupação. Não era tão forte assim esse corpo, ele tem que treinar. Eles também precisam esperar pelo aviso do exame de admissão da academia. Normalmente, os animais de estimação que excedam o nível do jogador mostrarão sinais de colapso de lealdade. Mas eles não precisam se preocupar com isso e sob as circunstâncias de que seus níveis têm uma diferença tão grande, eles devem ser capazes de receber uma classificação realmente boa. E agora que ele terminou de explicar o que fazer, ele os encoraja a se apressar e subir de nível. A Bubble só precisa subir de nível até o 39 e não há restrições para os animais de estimação. Ele também fará o possível para aumentar seus níveis. Como temporariamente não há tempo para reunir materiais para uma segunda transferência, o tempo passa rapidamente enquanto eles aproveitam o tempo juntos. Eles treinam e os subordinados do protagonista até conseguem capturar o cavaleiro que o matou antes. Alguns momentos se passam e nós vemos um pombo-correio chegando em um local para dar a Bubble um aviso de um vestibular e ao abrir a carta o esqueleto ficou muito surpreso que havia muitos jogadores fortes esse ano. Ele pensou que eles já eram fortes o suficiente, mas eles na verdade ficaram em 9º lugar. Vendo isso, ao invés de ficarem desencorajados, eles ficam muito animados, pensando que esse exame seria muito divertido. Enquanto isso, no mundo atual, a Sra. Chong, que é a secretária, traz os dados que o chefe do Donk solicitou e os coloca na sua mesa. Ela pergunta o que aconteceu com o Wei Dong, que é um dos colegas de trabalho, porque ela não o vê há alguns dias. E ele explicou que o Wei Dong foi transferido para outro departamento para realizar alguns experimentos tecnológicos científicos. Então, ele não estará aqui por um tempo. Enquanto isso, o seu pai e mãe estavam viajando pelo mundo. Ele pergunta a ela por que ela estava tão preocupada com o Wei Dong do nada assim. E também se ela estava pensando nele, mas ela fica tão nervosa que demora para responder e sai correndo, enquanto ela fica chorando. Enquanto isso, uma garota de cabelo rosa chamada Shuer estava parada na frente de uma mansão e foi saudada por uma bela mulher que usava um suéter e ela a chama de tia. Então, ela recebeu. Portanto, a Shuer não hesitou para subir para sair com a Bubble. Nesse momento, ela tinha acabado de sair do jogo. Portanto, sem hesitações, a Shuer se lançou sobre ela e abraçou um pouco. Então a Shuer pergunta se ela estava se divertindo no jogo Azuri. E aqui, a Bubble conta alegremente o que aconteceu com ela dentro do jogo. E também as alegres aventuras que ela teve ao conhecer o esqueleto. Então a Shuer, depois de escutar isso, ficou bem curiosa. Portanto, ela pede a Bubble para contar mais sobre o esqueleto que ela conheceu. A Bubble imediatamente conta a história dos esqueletos e ela acredita que tudo foi 100% verdadeiro. Alguns momentos depois, a Shuer terminou de escutar as histórias da Bubble, então ela se pergunta se a Bubble estava namorando os personagens do jogo. Ela imediatamente nega para evitar a suspeita de ser esquisita, mas a Shuer não se importa. Ela só diz que vai esperar ela terminar o seu trabalho para ir encontrar ela no jogo e ver seu pequeno esqueleto também. Depois disso, ela deixa a Bubble sozinha no quarto. Quando ela se deita na sua cama, ela fica pensando nos momentos divertidos que ela passou em Azuri, e ela só pode suspeitar como ela gostaria que tudo aquilo fosse real. Mas ela decide não pensar mais nisso e ir dormir. Mas não foi o que aconteceu. Alguns momentos depois, na encosta de 10 milhas, a Bubble estava olhando intensamente para o esqueleto, ao qual ele pergunta por que ela entrou online nessa hora. Ela explicou que não conseguia dormir, então ela veio verificar tudo e deu uma desculpa dizendo que ela estava com medo que ele estivesse mentindo para ela para fugir sorrateiramente. Vendo que ela estava com problemas, o esqueleto se senta com ela e responde falando como que ele poderia mentir para ela e a consola dizendo que estava sempre aqui. Escutando aquelas palavras vindas dele, isso a faz se sentir segura, então ela dormiu facilmente. No dia seguinte, a classificação do exame do ano finalmente começou. Milhares de pessoas estavam reunidas em um só lugar,
e muitos hustlers, empresários e golpistas estavam vendendo suas próprias coisas fora da entrada. Então o esqueleto explica a ela que os candidatos ao vestibular são reduzidos de 30 mil para 2 mil e limitam a área ao nível escolhendo apenas 30 pessoas no final. Todos os exames também afetam a competição de todas as forças. O palácio também abre partidas ao vivo e partidas de adivinhação. Cada exame também é um carnaval para todos. Vendo essa cena familiar, ele relembra de antes de se transformar. Ele era apenas o presidente de uma pequena guilda e eles sempre assistiam à transmissão ao vivo. Mas dessa vez ele poderia finalmente chegar ao local do exame. De repente, eles foram recebidos pela Yuka. Então, eles a cumprimentam de volta e ela orgulhosamente afirmou que cuidaria deles agora. Juntos, eles entram no templo e nós podemos notar que o esqueleto estava olhando para o manual esse tempo todo. Então ela o aconselha a olhar para onde ele estava indo para que ele parasse de ler. Mas ele explicou que esses manuais eram importantes porque dentro há muitas informações sobre os examinadores. Mas ela diz a ele que muitas das informações nesses manuais não são precisos e é tarde demais para estudar eles. Muitas pessoas estudam as informações logo após serem notificadas, então ela joga o livro fora e oferece o seu próprio manual. Para surpresa dele, o manual estava tão detalhado que ele se pergunta como que ela era um NPC. E agora, eles vão entrar para fazer esse grande exame. Vocês querem continuação dele? Vamos bater pelo menos 2.000 likes nesse vídeo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.